palabra de Dios en el capítulo Hechos, capítulo 17, versículo 26. Vamos ler a palavra de Deus no livro dos Atos, capítulo 16, versos 26 a 27. De repente houve um tão grande terremoto que foram abalados os alicerces. No, 17, 16. 17. Enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se... 17, 16. 26. Perdão. De um só se fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, porventura, tateando, o pudessem achar, bem que não está longe de cada um de nós. Bien, la palabra de Dios dice aquí que Dios ha creado al hombre limitado. Aqui a palavra de Deus especifica que Deus criou o homem com limitações. Y en este caso se refiere limitado en el tiempo E neste caso está a referir-se que o homem está limitado no tempo y en el espacio. e no espaço. Quiere decir que nosotros solamente tenemos un tiempo para vivir Quer dizer que nós somente temos um tempo para viver y un lugar para vivir. e um lugar onde viver. El orgullo del hombre O orgulho do homem quiere mover esos límites. quer tratar de mexer nesses limites. Quiere vivir más tiempo Quer viver mais tempo y quiere ir mucho más lejos. e quer viver muito mais longe. Con los avances de la medicina es posible quizás mejorar el nivel de vida Com os avanços que a medicina tem, é possível melhorar o nível e a qualidade de vida. y probablemente prolongar también unos años la vida. E provavelmente também estender alguns anos à vida. Quizás con los medios tecnológicos el hombre trata de llegar más lejos buscando otros mundos, Talvez, inclusive, por causa da tecnologia, o homem trata de chegar mais longe e procurar outros mundos, pero tanto en el tiempo como en el espacio estamos limitados. mas tanto no tempo como no espaço temos as nossas limitações. Y aquí la palabra de Dios nos dice por qué el Señor ha limitado al hombre. E aqui a palavra de Deus mostra-nos porque o Senhor limitou ao homem. Dios ha limitado al hombre para que le busque. Deus limitou ao homem para que o pudesse buscar. El hombre siempre tiene recursos, somos personas inteligentes. O homem sempre tem os seus recursos porque lhe foi dada a inteligência. Y desde que el hombre se separó de Dios, E desde que o homem se separou de Deus, abandonó los caminos del Señor abandonou os caminhos do Senhor, y empezó a buscar sus propios recursos. então ele começou a procurar os seus próprios recursos. Desde el Génesis, el hombre abandonó al Señor y él se puso unos delantales para cubrir sus vergüenzas. E aí, desde Gênesis, desde o Jardim do Éden, o homem abandonou o Senhor e começou por cobrir a sua nudez e pôs folhas para tapar a sua nudez. Ahí comenzó el germen de la religión. Aí começou o germe da religião. Quiso el hombre alargar su vida, mejorar su vida sin Dios. Que fez com que o homem buscasse alargar a sua vida e melhorar a sua vida sem Deus. Construyó la Torre de Babel pensando Construiu a Torre de Babel que llegaría a ser como Dios, a pensar que chegaria a ser como Deus también llegar al cielo. e também conseguiria chegar ao céu. Siempre el hombre quiere mover los límites. Sempre o homem está a tratar de estender os limites. Por eso el Señor nos quiere enseñar humildad. Por isso Deus quer tratar de ensinar-nos a humildade. Y la humildad consiste en reconocer que tenemos limitaciones. E a humildade consiste em reconhecer que temos as nossas limitações. Hay hombres muy mansos y muy humildes Há homens que são verdadeiramente mansos e que são humildes que se dan cuenta de sus limitaciones al día siguiente de comenzar el trabajo. e que veem as suas próprias limitações assim que eles começam ou iniciam o trabalho. Hay hombres soberbios y orgullosos
Há homens que são soberbos, que são orgulhosos, que tienen que agotar y quemar todos sus recursos. que têm que esgotar todos os seus recursos. Moisés tuvo que agotar todos sus recursos. Moisés teve que esgotar todos os seus recursos. Cuando ya no tenía recursos, Quando já não tinha os seus recursos, cuando ya no tenía habilidades, quando já não tinha nenhuma habilidade, cuando ya no tenía fuerzas, quando já não tinha a sua força, cuando ya no tenía ganas, quando já não tinha vontade, entonces el Señor le llamó a hacer una obra imposible. então Deus chamou-o para que ele fizesse uma obra que era impossível. Y esta constante está en toda la Biblia. Lógicamente no vamos a hablar de todos los hombres de Dios que han agotado sus recursos. Esta constância vamos encontrá-la em toda a Bíblia e logicamente não vamos a falar em todos os homens que a Bíblia nos mostra que esgotaram os seus recursos. Pero sí encontramos, sí quiero comentar algunos hombres que sí son muy representativos. Mas sim podemos comentar acerca de alguns que são bastante representativos e significativos. Pablo aceptó que tenía limitaciones Paulo aceitou que ele tinha limitações. y él se refiere a sus limitaciones como sus debilidades. E ele refere-se a essas limitações como as suas debilidades. Y él dijo, me gozo en mis debilidades, E ele disse, regozijo-me nas minhas debilidades. me gozo en mis limitaciones, Regozijo-me nas minhas limitações. porque cuando soy débil, Porquanto sou débil, entonces soy fuerte. então sou forte. Entonces él empezó a entender que las limitaciones se pueden mover. Então aí ele começou a perceber que as limitações na realidade podem ser movidas. Que se puede mover el tiempo y el espacio, Que se pode então mover aquilo que é o tempo e o espaço. que podemos ir más lejos Que podemos ir mais além y podemos vivir eternamente. e que podemos na realidade viver eternamente. Pero todo esto es por la gracia de Dios. Mas isso tudo acontece pela graça de Deus. Pablo decía, he trabajado más que todos vosotros, Paulo dizia, eu trabalhei mais que todos vós, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. mas não fui eu, senão a graça de Deus operando em mim. Él había aprendido a que se podía trabajar más, Ele aprendeu que poderia trabalhar mais, hacer más, pero Fazer mais, en el poder del Espíritu mas Santo. sim por meio do poder do Espírito Santo. Este es el mensaje que quiero compartir en síntesis, Esta é uma mensagem que eu quero compartilhar convosco em síntese. que estamos limitados, Que nós estamos limitados, que necesitamos el poder de Dios y la gracia de Dios. que necessitamos do poder de Deus e da sua graça, a graça de Y Deus. cuanto antes seamos conscientes de esta realidad, mejor. Quanto mais cedo sejamos conscientes desta nossa realidade, melhor. Somos los maestros del recurso. Nós somos os mestres dos recursos. Yo creo que todas las personas tenemos que tener habilidades. Eu creio que todos nós temos que ter algumas habilidades. Yo me considero siempre una persona con recursos Eu considero-me ser uma pessoa que tenho recursos. y a veces me lleva a que llegue a quemar o a cansarme por el exceso de poner toda mi energía en mis propios medios. Isso leva-me que algumas vezes chego a queimar e a esgotar-me ao colocar em prática todas as minhas próprias forças e nervos. Quisiera que leyéramos en el capítulo 9 de Mateo, Gostaria que lêssemos em Mateus capítulo 9, 14 e 15. Então vieram ter com ele os discípulos de João, perguntando: por que é que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: porventura ficarão tristes os convidados às núpcias enquanto o noivo está com eles? Dias virão, porém, em que lhes será tirado o noivo e então hão de jejuar. ¿Ya lo has leído todo? Sim. Todo. 9, 14 e 15. No. Todo el texto del ayuno. Joder. Capítulo 9, no sé qué versículos te he dicho, pero... 9, 14 e 15. No, más. Vamos para allá. Más, hasta el 17. Vamos para allá. Y nadie pone remendo. Ok. Disculpa mía, no es de él. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira a parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário rompem-se os odres e derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Aquí la palabra de Dios habla de que los discípulos de Juan y los fariseos
decían, ¿por qué ellos, los discípulos de Cristo, no recurrían al recurso del ayuno? Aqui a Escritura está a falar de que os discípulos de João e os fariseus tinham a pergunta de porquê é que os discípulos de Jesus não tinham o recurso do jejum. Yo creo que el ayuno es bueno. Eu creio que de verdade o jejum é bom. Yo he tenido oportunidad de ayunar la semana pasada, 2 días. Eu tive a oportunidade de jejuar a semana que passou, durante 2 dias. No lo digo simplemente porque lo que voy a decir ahora no entremos en contradicción, porque yo creo que el ayuno es bueno. Eu digo isto somente para que não entremos em contradição, porque eu creio que o jejum é bom. Lo que pasa es que era un recurso inapropiado para aquel momento. Aquilo que acontece é que para aquele momento era um recurso que não era adequado. Porque cuando la presencia de Dios está en tu vida y es el Señor quien gobierna tu vida, el ayuno no tiene sentido. Porque quando o Senhor está na tua vida e essa presença é plena na tua vida, então o jejum não faz qualquer sentido. Dice, ¿por qué van a ayunar si están en bodas? Porque é que então vão jejuar se estão na presença do noivo? O noivo está convosco. Yo cuando viajo siempre viajo con una nevera, una hielera. Eu quando viajo sempre viajo com uma geleira. Porque cuando yo viajo muy despacio. Porque eu quando vou de viagem normalmente vou devagar. Y siempre me agarra la hora de comer en la carretera. E normalmente sou apanhado pela hora do almoço. Entonces abro la nevera. Então aí eu abro a geleira. Saco el sándwich. Retiro a sandes. Y como. E como. Yo nunca iría con una hielera a una boda. Eu jamais iria a um casamento e levaria a geleira. Porque es mucha mejor la comida que hay en una boda. Porque na verdade me irão servir uma comida de muito melhor do que aquela que eu levaria na geleira. Hay música, hay alegría. Há música num casamento, há alegria. Primer plato, segundo plato. Há normalmente o primeiro prato, o segundo prato. Tercer plato. Às vezes há o terceiro prato. Cuarto plato. Ou muitas vezes o quarto. Primero, segundo y tercer postre. Primeira sobremesa, segunda e terceira sobremesa. Es absurdo llevar un sándwich. É totalmente absurdo levar uma sandes para um casamento. Pues los fariseos decían que tenían que estar con un sándwich en medio de una boda. É mais ou menos uma analogia, pois parece que os fariseus diziam que teriam que ter uma sandes no meio de um casamento. Porque eran los maestros de los recursos religiosos. Porque eles eram os mestres dos recursos religiosos. Pero ellos, los discípulos, estaban en la pura presencia de Dios. Mas os discípulos de Jesus, eles estavam na presença do Deus vivo. No necesitaban recursos. Eles não necessitavam fazer uso desse recurso. No necesitaban nada. Eles nada mais necessitavam. En la presencia de Dios estaban completos. Eles estavam plenos na presença de Deus. Como dice la palabra de Dios. Como a palavra do Senhor ensina. En él habita la plenitud de la deidad. Nele habita a plenitude da deidade. Y vosotros estáis completos en él. E vós estáis completos nele. Y entonces el Señor les enseña una historia, o les enseña a través de una parábola, então o Senhor, a través de un ejemplo. Através de um exemplo, através de uma analogia, ensina-lhes. Y les dice que nadie pone un parche nuevo en un vestido viejo. E diz que ninguém pode pôr remendo novo num vestido que é velho. Nadie usa de esos recursos. Ninguém usa esse recurso. Porque al final la rotura es mayor. Porque aquilo que irá causar é uma maior ruptura. Está diciendo la palabra de Dios que si nosotros tenemos problemas en el ministerio, en la obra, en nuestras propias vidas, Está a dizer a palavra do Senhor, se nós temos problemas no ministério, na obra ou nas nossas próprias vidas, puede ser que nosotros empecemos a buscar y a bajar información de nuestra mente y nuestras capacidades físicas, psíquicas y mentales. pode ser que nós procuremos algumas informações na nossa própria mente através das nossas capacidades emocionais, físicas, psíquicas e espirituais. Fuimos creados con potencias emocionales. Porque nós fomos criados com essas possibilidades Potencias emocionais, físicas. potencialidades Una físicas. inteligencia, unos más menos, pero todos con inteligencia. Seres de inteligência, uns mais e outros menos, mas seres com Podemos ser inteligência. capaces de desenvolvernos en la vida, más o menos. Podemos mais ou menos ser capazes todos de nos Pero la desenvolver palabra na de Dios vida. dice que todo cuando llega a un punto en que hay que ponerlo nuevo, no es cuestión de ponerle un parche. Mas a palavra de Deus diz-nos que quando há que fazer alguma coisa nova, não é uma questão de colocar um remendo. Y dice la palabra de Dios también que
que cuando los odres son viejos, E diz a palavra de Deus então também que quando os odres são velhos, no as pueden, vasilhas são no pueden velhas, resistir el vino nuevo. já não podem resistir a um vinho que é um vinho novo. No podemos poner parches en nuestra vida. Não podemos colocar remendos nas nossas vidas, Dios quiere hacer las cosas nuevas. porque Deus deseja fazer as coisas novas. Dios quiere que vivamos en su presencia. Deus deseja que nós vivamos em sua presença. Dios quiere hacer la obra en nosotros y a través de nosotros. Deus quer fazer a obra em nós e através e por meio de nós. Y los recursos que nosotros tenemos E aqueles recursos que nós temos tienen una capacidad muy limitada. têm uma capacidade que é bastante limitada. Pero la obra de Dios Mas a obra de Deus la hace el Espíritu Santo. é feita por meio do Espírito Y Él no Santo. tiene límites. E Ele não tem qualquer limite. Cuando el propio Jesús estaba sujeto al espacio-tiempo, Quando o próprio Jesus Cristo foi sujeito ao espaço e ao tempo, porque Él se sometió a todas las desventajas de ser hombre, porque Ele submeteu-se Ele mesmo a todas as desvantagens que era ser feito homem, renunciando a todas las ventajas de ser Dios, renunciando a todas as vantagens de ser Deus, dijo, Ele mesmo disse, después de recorrer las ciudades de Jerusalén, de Judea y Samaria, depois de caminhar as cidades de Judeia e Samaria, dijo, en verdad, disse em verdade, la mies es mucha y los obreros son pocos. a La mies es mucha mies é muita, y los obreros pocos. mas os obreiros são poucos. Orad al Señor de la mies para que envíe Orai ao obreros a la Senhor da obra para que Ele envie obreiros. mies. Él no usó recursos propios, Ele não usou dos seus próprios recursos, carnales. dos seus próprios recursos na carne. Él estaba sujeto al espacio-tiempo. Ele estava sujeito ao espaço e ao tempo. Recorrió todas las aldeas y las sinagogas. Ele caminhou por todas as aldeias, passando pelas sinagogas. Solo podía estar en un sitio, Só podia estar num sítio, solo podía estar en un lugar fijo nada más só podia estar num lugar de forma fixa. y veía la cantidad de trabajo que había que hacer. No entanto, ele podia ver toda aquela quantidade de labor que havia para fazer. Yo lo que hubiera hecho, Eu, aquilo que teria feito, hubiera regañado a mis obreros eu provavelmente tinha dado umas boas broncas aos meus obreiros. y hubiera corrido de un lado para otro como un pollo sin cabeza. E iria provavelmente caminhar, a correr de um lado para o outro como um frango sem cabeça, Tapando los buracos. a tratar de tapar os buracos. Pero el Señor dice, Mas o Senhor diz, la mies es mucha, los obreros son pocos. sim, diz, a obra é bastante ampla, mas os obreiros são poucos. Estamos sujetos al espacio-tiempo. Estamos sujeitos ao espaço e ao tempo. Jesús tenía un tiempo limitado para estar en la tierra Jesus tinha aquele tempo que era limitado para que ele estivesse na terra. y nos enseñó el camino. E ele ensinou-nos o caminho. Oremos al Padre para que envíe obreros a la mies. Oremos ao Pai para que ele envie obreiros à sua obra. Oremos al Padre para que cuando nuestros recursos han topado, Oremos ao Pai para quando os nossos recursos tenham terminado, entonces entremos en el viento del Espíritu Santo então entremos no vento do Espírito Santo, para que la obra de Dios Él la haga. para que a obra de Deus seja feita por Ele. Entonces, en este texto que hemos leído de Mateo capítulo 9, muestra que desde el principio los hombres religiosos usan los recursos religiosos. Neste texto que podemos ter aqui ver e ter lido em Mateus 9, vemos como os homens religiosos, desde um princípio, tratam de usar os recursos religiosos. Ahora, nosotros hemos sido llamados a hacer la obra de Dios. Agora, nós fomos chamados para fazer a obra de Deus. La palabra de Dios dice que no somos los más nobles, A palavra de Deus ensina-nos e diz que nós não somos aqueles que somos os mais ni nobres, los más capacitados, nem aqueles que somos mais capacitados, ni los que tenemos no sé, más recursos naturales o económicos. nem sequer sejamos aqueles que temos mais recursos a nível natural ou mesmo até a nível económico, Pero aún así nos ha dicho que tenemos que hacer su obra, mas ainda o assim trabajar en su obra, Ele disse que temos que ser partícipes na sua obra e trabalhar na sua o obra, ser instrumentos en su obra. ou melhor, ser instrumentos na sua obra. Yo la verdad que la mayoría de mi tiempo me lo paso bastante abrumado. Na realidade, eu posso constatar que a grande parte do meu tempo eu passo como abismado, abrumado. Demasiado trabajo E vejo que há demasiado trabalho y a veces demasiado desanimado.
E muitas das vezes posso constatar que também encontro bastante desânimo, porque después de haber aplicado tanto esfuerzo, porque depois de ter aplicado tanto esforço, no he conseguido el mismo resultado que esperaba. não conseguia aquele resultado que eu esperava. Y muchas veces frustrado. E muitas das vezes também posso dizer, inclusive, é frustrado. Y la palabra de Dios dice, E a palavra de Deus diz, y aquí le encontramos un mayor sentido, e aqui podemos encontrar maior sentido. dice, venid a mí los que estéis trabajados y cargados. Vinde a mim todos aqueles que estáis trabalhados e carregados. No se está refiriendo a la gente del mundo que está cargada por el pecado porque se han envilecido en el pecado. Não está a referir-se àquelas pessoas que estão carregadas e oprimidas pelo pecado do mundo. Está llamando a los que por su orgullo han querido, digamos, hacer el trabajo que les tocaba hacer en sus fuerzas. Está a referir-se àqueles que foram chamados a fazer o trabalho e estão a fazê-lo nas suas próprias forças. Y han quemado su vida. E aí esgotaram, queimaram os seus recursos. 40 años esforzándose en hacer una tarea. 40 anos esforçando-se e queimando-se a fazer uma tarefa. Y de repente los recursos ya se han acabado. E subitamente os recursos terminaram. Las potencias físicas As, menguaron. as potencialidades físicas minguaram. Las ideas también, lo he intentado todo. ¿Cuántas personas dicen, lo he intentado todo? As ideias, pois, também desvaneceram-se. Já o tentei tudo. También los recursos humanos también fallan, las personas que estás a tu lado. Os recursos também falham, as pessoas que estão ao teu lado, à tua volta também Y falham. entonces el Señor dice en su palabra, venid a mí los que sois trabajados y cargados. Então o Senhor diz, vinde a mim todos aqueles que estáis Eu cansados e oprimidos, Yo os haré descansar, e eu os aliviarei, vos farei descansar. pondré mi yugo sobre vosotros Porei o meu jugo sobre vós, y aprended de mí que soy manso y humilde de aprendei de corazón. mim que sou manso e humilde de coração. Entonces la palabra de Dios dice que la humildad y la sencillez de corazón y la mansedumbre tienen que ver con la ausencia total de la capacidad y la fuerza humana. Então a palavra de Deus está a nos ensinar que a humildade, a mansidão e a simplicidade de coração têm que ver com a ausência total da capacidade humana. Dios, dice la palabra de Dios, no se deleita de la fuerza del caballo ni de la agilidad del hombre. A palavra de Deus diz que Deus não se deleita da força do cavalo, nem sequer da agilidade do homem, Sino de los que esperan en su misericordia. senão daqueles que esperam na sua misericórdia. Eso de la agilidad del hombre me gusta. Essa terminologia da agilidade do homem, gosto dessa terminologia. Somos ágiles mentalmente y intelectualmente y físicamente. Porque nós somos ágeis intelectualmente, mentalmente e também fisicamente. Pero todo se acaba. Mas tudo termina por ter um fim. Se acaba la gasolina, Acaba-se a gasolina, se acaba el dinero, acaba-se o dinheiro, se acaban las fuerzas, acabam-se as forças, se acaba la juventud. acaba-se o tempo da juventude. Pero Dios en su palabra ha dicho que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mas Deus diz na sua palavra que aquele que em nós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Yo digo al Señor, Señor, ¿cómo voy a mantenerme firme ante la situación que vivimos con tanto ataque diabólico? E eu digo ao Senhor, Senhor, como é que eu vou manter-me firme ante as situações que vivemos com tantos ataques Y Él me dice, diabólicos? yo te guardaré sin caída y sin mancha. Eu te guardarei Sin caída y sin mancha. sem queda e sem mancha. Pues, y dice la palabra de Dios que el que comenzó la buena obra, dice la perfeccionará, pero también dice en su palabra que Él va a guardarnos sin caída y presentarnos delante de su gloria con gran A alegría. palavra de Deus ensina-nos que aquele que começou a boa obra aperfeiçoará até ao fim, mas também que Ele nos guardará sem queda e sem mancha Entonces, até aquele después de dia. la primera premisa de que somos limitados, Depois da primeira premissa que nos diz que nós somos limitados, la segunda premisa es que la obra es de Dios. a segunda premissa é que a obra é de Deus. Y la obra de Dios es una obra imposible. E a obra de Deus é uma obra impossível. Dice la palabra de Dios también, Diz a palavra de Deus também hubo un rey que houve um rei que era un buen rey, Josafat, que era um rei bom, que é Josafate, y se aliaron todos los enemigos
que había en la zona contra Josafat. E então fizeram uma aliança todos os inimigos que havia naquela zona contra o rei Josafate. Es un texto muy recurrente, pero creo que es bueno para explicar lo que quiero decir. É um texto bastante recorrente, mas creio que é bastante bom para explicar aquilo que eu vou dizer. Y la reacción de Josafat fue la siguiente. E a reação de Josafate foi o seguinte. Dice, no tengo fuerzas para luchar contra esta gran multitud que viene contra nosotros. Ele disse, não tenho já forças para lutar contra esta grande multidão que vem contra nós. Pero sí se hace una cosa. Mas sim sei fazer uma coisa. Voy a volver mis ojos a Dios. Vou voltar a minha face a Deus. Y la contestación de Dios fue la siguiente. E a resposta de Deus foi a seguinte. No es necesario que tú pelees. Não é necessário que tu pelejes. Porque la batalla es de Dios. Porque a batalha é minha, disse o Senhor. Yo pelearé por vosotros. E eu pelejarei por vós. Bueno, a mí me gustaría escuchar eso más a menudo en mi vida. Eu, na realidade, gostaria mais de ouvir essa palavra na minha vida. Y estar así contemplando más las victorias de Jesús, pero... E poder estar em contemplação sobre essas vitórias de Jesus. Somos unos intervencionistas, los cristianos. Mas nós, como filhos de Deus, como cristãos, somos intervencionistas. Nos gusta meternos onde nos llaman. Muitas das vezes gostamos de nos meter onde nós não somos chamados. Bien, la obra es de Dios, hermanos. Bem, irmãos, na realidade a obra é de Deus. Entonces, si entendemos que la obra es de Dios, então se nós entendemos que a obra é de Deus y que nuestras capacidades son limitadas, e que as nossas capacidades estão limitadas, ¿no sería mejor que entendiéramos esto y dejáramos de poner parches y poner nuestros propios recursos? não seria melhor que tivéssemos este entendimento e deixássemos de colocar remendos e fazer uso dos nossos recursos? Ahora, yo quiero decir una cosa. Agora eu quero dizer-vos uma coisa. Que el intervencionismo humano, que o intervencionismo humano, aunque tenga muy buenas intenciones, ainda que tenha bastante boas intenções, no solamente es una pequeña debilidad humana, não somente é uma pequena debilidade humana, es un pecado de orgullo. Mas é um pecado de orgulho. Y me gustaría compartir contigo unos versículos también hartamente recurridos, pero los vamos a leer porque no encuentro nada mejor. Também gostaria de compartilhar convosco uns versículos também já bastante recorridos, mas que não encontrei nada melhor para en Primera de Crónicas, capítulo exemplificar em 1 de capítulo Crónicas, 13, capítulo 13, 8, versos 8, 9 y 10, por ejemplo. ¿Puede ser? Sim, eu pus o 9, o 10 e o 11. Bueno, mas, enfim, a história de David quando quer trazer a arca de novo a Israel. Lo predicas tú y yo lo leo. Primera de Crónicas 13, el 8, por ejemplo. David e todo Israel alegravam-se perante Deus com todo o seu empenho em cânticos, com harpas, com laúdes, com taboris, com símbolos e com trompetas. Quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para a segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Desgostou-se David porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Puedes leer también el... Temeu David a Deus... No, el 15, capítulo 15. El verso 12 y 13 y 14. E lhes disse, vós sois as cabeças das famílias dos levitas, santificai-vos vós e vossos irmãos para que façais subir a arca do Senhor Deus de Israel ao lugar que lhe preparei, pois visto que não a levastes na primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque não o buscamos segundo nos for ordenada. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca do Senhor Deus de Israel. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros
pelas varas que nelas estavam, como Moisés tinha ordenado, segundo a palavra do Senhor. David era un tío con recursos David era um homem que tinha recursos y además era intuitivo e na realidade também era um homem com bastante intuição y además tenía un buen corazón e na realidade tinha um bom coração y además tenía dinero. Porque era rey. e a mais disso também tinha recursos económicos, tinha dinheiro. Entonces él dice, bueno, yo voy a traer el arca de Jehová a mi casa. Então ele disse, bom, vou retornar a arca de Jeová a Israel, a minha casa. Y lo hizo con los mejores recursos que tenía. E fê-lo com todos os melhores recursos que ele tinha. Con la fuerza del buey, Com as forças dos bois, con la inteligencia de los que iban dirigiendo los carros, com a inteligência daqueles que dirigiam os carros de bois, con el dinero que le permitía comprar el mejor carro com o dinheiro que lhe permitia comprar o melhor carro de bois y además con toda, digámoslo así, voluntad y emoción que le podían poner al asunto. Iban danzando alrededor del arca. e ademais disso colocou-lhe toda a vontade e toda a emoção porque iam a dançar diante da arca. Tenían buena intención, Na realidade, David tinha uma boa intenção. eran buenos chicos Eram bons rapazes y tenían muchas capacidades. e tinham muitas capacidades. Aparentemente parecía un proyecto muy sencillo. E na realidade, de aparência, parecia um projeto até bastante simples. Yo muchas veces cuando he empezado proyectos espirituales, Eu muitas das vezes, quando comecei projetos espirituais, yo llego aquí, chego aqui, reconozco el terreno, reconheço, faço o reconhecimento ao território, como tengo experiencia, como já tenho a minha experiência, como tengo habilidades como tenho já habilidades y encima tengo el coraje para enfrentar los problemas. e em cima também já tenho a coragem para poder enfrentar os problemas, Bueno, pues esto yo calculo que en tanto tiempo lo tengo resuelto. então eu começo a calcular que vou solucionar esta situação em X tempo. No es cierto. Mas não é certo. Esos son mis mayores desgracias y mis mejores fracasos. Essas são as minhas maiores desgraças e os meus maiores fracassos. Aparentemente el proyecto de David no tenía posibilidades de fracasar, Aparentemente o projeto de David não tinha qualquer possibilidade de ser um fracasso. pero los bueyes tropezaron. Mas, no entanto, os bois tropeçaram. Siempre hay un momento de crisis, Há sempre momentos de crise. siempre Dios prueba nuestras vidas. Sempre Deus permite que haja uma prova à nossa vida. El fuego de la prueba llegó E ao fogo da prova aí chegou. y la energía, el poder humano trató de sostener aquello que solamente Dios podía sostener. E a energia humana tratou de sustentar aquilo que somente Deus poderia sustentar. Y cayó muerto. E caiu morto. David se quedó desconcertado, E David ele mesmo ficou todo desequilibrado. se quedó noqueado, Ficou knocked out. se quedó trastornado, Ficou transtornado. no entendía nada, Ele não pôde entender. estaba perplejo. Ficou em perplexidade. Dice, esto, ¿cómo ha podido ser? Como é que é possível que isto tenha acontecido? No había espacio para el error. Não havia espaço para que pudesse ter existido sequer um mínimo erro. Habíamos calculado todas las opciones. Tínhamos calculado todas as opções. No se podía pinchar el carro, no podía haver nada porque estaba todo perfectamente calculado. Estava tudo perfeitamente calculado, não podia ter sequer havido um furo no carro. Pero había una cosa que Dios quería enseñar a Israel y nos quiere enseñar a nosotros. Mas havia algo que Deus queria ensinar-lhe a Israel e quer ensinar-nos a nós. Que nuestros recursos Que os nossos recursos son válidos, são válidos, pero sometidos mas no entanto têm que estar submetidos a Dios. a Deus. Dios no nos llamó Deus não nos chamou porque éramos los mejores. porque éramos os melhores. Dice que Dios llamó a Israel no porque era el más grande de los pueblos, Deus chamou Israel não porque fora o mais grande dos povos, sino porque era el más insignificante. senão porque era o povo mais insignificante. Y lo llamó, dice el Señor, te llamé porque te amé. E chamou-o porque diz a palavra do Senhor, chamei-te porque te amei. Y Dios nos ha puesto en su tarea y en su obra porque nos ama. E Deus colocou-nos e deu-nos uma tarefa na sua obra porque Ele nos ama. Porque quiere que compartamos con Él Porque quer que nós el milagro compartilhemos com Ele de su obra. o milagre da sua obra. Yo muchas veces he pensado que yo tenía muchas habilidades.
Eu muitas vezes pensei que era capaz e que tinha muitas habilidades. Y a veces cuando me siento muy deprimido, E muitas das vezes, quando me sinto deprimido, busco en las crónicas de mi vida, vou procurando nas crónicas da minha própria vida, empiezo a buscar algunas luces. trato de procurar algum tipo de luz. Es que mi vida está llena de luces y sombras. A minha vida, como todos, temos luzes e temos sombras. Pero muchas veces cuando trato de buscar las luces, Mas muitas das vezes, quando eu trato de procurar essas luzes, me doy cuenta de que no ha habido tantas luces. começo, na realidade, a dar-me conta que não há tantas luzes como eu Solo ha pensava. habido la misericordia de Dios. Somente posso aí encontrar a misericórdia de Deus. Entonces, hermanos, Então, irmãos, cuando David empezó a hacer un acto de introspección, quando David começou a fazer uma introspeção cuando empezó a decir, Señor, ¿en qué me he equivocado? e quando começou a dizer, Senhor, no que é que eu errei? Lo he hecho lo mejor que sabía. Senhor, fiz aquilo que eu melhor sabia. Puse al mejor de las personas al cargo de esa tarea. Pus aquela pessoa que era a melhor responsável dessa tarefa. No lo sé, todas las cosas estaban calculadas. Senhor, calculei tudo. Entonces él empezó a reflexionar, Então ele começou a refletir, empezó a buscar. começou a buscar. Dios no le dijo, mira, es que te has equivocado porque te has metido en una tarea que no tenías que haberte metido. Deus não lhe disse, bom, na verdade erraste porque te puseste a fazer uma tarefa que não terias que ter feito. No, él había hecho que estaba en el corazón de Dios. Não, na realidade ele estava a fazer algo que estava no coração de Deus. Dios estaba interesado en que Israel tuviera la presencia de Dios en su vida, en sus Deus vidas. estava verdadeiramente A arca de interessado que Israel estivesse de volta à Arca da Aliança, à presença de Deus na sua vida. Dios le dijo cuál era la razón por la que había fracasado. Então Deus disse-lhe qual foi a razão pela qual ele tinha fracassado. Y entonces es el texto que hemos leído en el capítulo 15 y le dice, habéis fracasado por no haberlo hecho de esta manera. Então especificou porquê fracassaste, porque vocês não o fizeram da forma correta. Y entonces le empezó a explicar cuál es la forma correcta. Então voltou a recordar-lhe qual era a forma correta. La forma correcta es que el arca tenía que ir sobre los sacerdotes. E a forma correta é que a arca tinha que ser transportada aos ombros dos no en sacerdotes. un carro nuevo. Não num carro bom de madeira. Símbolo del lujo o del poder económico. Símbolo do luxo ou do poder económico. No tenía que ir con unos bueyes que simbolizan la fuerza animal. Não é transportado esse carro por os bois, que é símbolo de poder e de força animal. No tenía que ir un hombre muy inteligente al cargo. Não tinha que ir um homem que tivesse muita inteligência a dirigir o carro. Ni siquiera la propia fiesta que había a su alrededor, el propio entusiasmo, digámoslo así. El entusiasmo que tenían tampoco era suficiente para hacer la obra de Dios. Nem sequer aquele entusiasmo e a festa era o suficiente ou necessário para fazer aquilo. ¿Cuántas veces empezamos una obra con entusiasmo, verdad? Quantas vezes é que nós, quando começamos uma obra, começamos cheios de entusiasmo? Y el entusiasmo se va poquito a poco E depois, deshaciendo. o entusiasmo vai se perdendo pouco a pouco. Pues el entusiasmo que David le ponía a llevar el arca no era suficiente. Pois o entusiasmo que David tinha colocado sobre levar a arca não era o suficiente. Pero concluyendo, Mas concluindo, lo que el Señor estaba diciendo que lo tenían que llevar los sacerdotes. aquilo que David estava a dizer era que a arca tinha que ser transportada pelos Y sacerdotes. que había unos sacrificios que había que ir haciendo paulatinamente. E que havia uns sacrifícios que tinham que ir sendo feitos de forma paulatina. Lo que estaba diciendo el Señor en este caso O que é que estava a dizer o Senhor neste caso? es que la obra de Dios se hace desde el ministerio sacerdotal. Que a obra de Deus é feita desde o ministério sacerdotal. El ministerio sacerdotal es el ministerio de alguien que está buscando el rostro de Dios. O ministério sacerdotal é alguém que está a procurar a face de Deus, Que está buscando la voluntad de Dios. que está buscando a vontade de Deus, Que hace las cosas en el reposo de Dios. que faz as coisas repousando em Deus, Que no habla sus propias palabras. que não fala as suas próprias palavras, Que no hace sus propias obras. que não faz a sua própria obra. Y esto es lo que a Dios le agradó. E isto é aquilo que a Deus lhe agradou. Ahora, ¿tú cómo quieres llevar la obra? ¿Como un sacerdote Agora, tu como é que desejas conduzir a obra, como um sacerdote o como un
gerente o como un, no sé, un director de empresa. ou como um gerente, ou como um diretor de uma empresa. Cada uno se dará cuenta cuál es el mejor proyecto después del fracaso. Cada irá, na realidade, notar, Me ver gustaría- qual é a melhor forma depois de um fracasso. Me gustaría orar por cada uno de los que están aquí, o por lo menos los que quieran, Gostaria de orar por cada um daqueles que estão aqui, ou pelo menos por aqueles que assim o desejem. y quiero orar especialmente por aquellos que creen que han agotado sus últimos recursos. E principalmente por aqueles que acreditam ter esgotado os seus últimos recursos, Que ya no tienen más ideas para seguir adelante. que já não têm mais ideias pessoais para poder seguir em frente. Puede ser que tengan la idea de abandonar el ministerio, Pode ser até que tenham a ideia de abandonar o ministério o simplemente institucionalizarse. ou simplesmente ficar de modo institucionalizado. Hay muchas personas en remar institucionalizadas. Há muitas pessoas em remar que estão institucionalizadas. Los institucionalizados son aquellos que ya dicen, bueno, no tengo ya mucha vida interior, pero tampoco me voy a ir a la calle y aquí no se está tan mal. Os institucionalizados são aqueles que dizem, não tenho já muita vida interior, mas não me vou ir para o mundo, porque, aqui na verdade me ajusto-me porque não se está tão mal. Entonces yo quiero hacer un llamado a los institucionalizados Eu quero fazer um chamado aos institucionalizados y desinstitucionalizarles e desinstitucionalizá-los y que vuelvan otra vez a las bodas del Cordero. e que voltem de novo aos festejos das bodas do Cordeiro. Yo quiero hacer un llamado a aquellos que han agotado sus fuerzas, Quero fazer um chamado para aqueles que já esgotaram as suas forças, que sinceramente ya no tienen fuerzas emocionales, que sinceramente e honestamente já não têm as suas forças emocionais, que no están entusiasmados con lo que hacen, que já não estão entusiasmados com aquilo que fazem, aquellos que también han llegado a una cierta edad y dicen, oye, es que yo ya no tengo esas energías que tenía antes. aqueles que já provavelmente chegaram a uma certa idade e dizem, já não tenho aquelas energias que antes tinha. Y yo les pido que antes de abandonar, E eu peço-lhes que antes que abandonem, que antes que digan, bueno, el arca es imposible de retraerlo, e antes que digam, é impossível devolver de novo ou trazer de novo a arca, hemos fracasado. antes que digam fracassei, Volvamos los ojos a Dios possamos voltar os nossos olhos ao Senhor y le digamos al Señor, he fracasado. e digamos ao Senhor, fracassei. Ya no tengo nada que poner. Já não tenho nada para colocar. Bueno, yo no creo mucho en los gestos, ¿verdad? Eu não creio muito nas simbologias, nos gestos, Pero creo que los gestos a veces son importantes. mas por outro lado também creio que os gestos são importantes. A mí me gustaría ver un gesto en esta mañana aquí. Eu gostaria que eu ver um gesto esta manhã, neste lugar. Y el gesto es ver las manos de aquellos que realmente necesitan o que reconocen que ya no pueden seguir con sus propias fuerzas. E gostaria, na realidade, de ver as mãos daqueles que reconhecem que já não conseguem seguir com as suas próprias forças. Para que oremos de Para una forma más eficaz. Para que possamos orar com eficácia. ¿Quién quiere hacer este gesto? Quem quer fazer este gesto? Podemos orar Podemos ahora, orar después de este paso de fe, agora, después depois de este deste gesto passo, de humildad, de depois deste sinceridad, gesto de humildade, simplicidade, y Dios va a hacer su obra. Amén. é Deus quem vai fazer a sua obra. Amém? Gracias, Señor, por tu palabra. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Señor, nos creaste, Señor, limitados, Senhor, criaste-nos com limitações. para que todo aquello que nos falta, Para tudo aquilo que nós temos falta, seas tú quien lo aportes. sejas tu quem nos dê. Toda esa falta de sabiduría, Toda a falta de sabedoria, Senhor. toda esa falta de fuerzas. Toda a falta de forças. Señor, todo aquello que nos impide hacer aquello tan maravilloso que nos has enviado para hacer. Tudo aquilo que nos impede de fazer aquilo tão maravilhoso que tu nos enviastes a Y en fazer. esta mañana te pedimos, Dios mío, Esta manhã pedimos, meu Deus, perdón. perdoa-nos. Perdón porque hemos gastado el tiempo.
Perdoa-nos porque gastamos o tempo. Hemos gastado las fuerzas Perdoa-nos porque gastamos as forças. y hemos sido infelices. Fomos infelizes. Señor, pero en esta mañana Senhor, perdoa-nos esta manhã. hacemos como David. Fazemos como David. Señor, ¿cómo podemos hacerlo? ¿En qué hemos fracasado? Senhor, como podemos fazer? No que é que fracassamos? Podemos hacer como Josafat. Podemos fazer como Josafate. No sabemos cómo abordar este problema, Não sabemos como enfrentar este problema, pero podemos volver nuestros ojos a ti. mas podemos voltar os nossos olhos para Ti. Echamos toda nuestra ansiedad sobre ti. Podemos colocar toda a nossa ansiedade sobre Ti. Echamos todas nuestras preocupaciones sobre ti. Podemos colocar todas as nossas preocupações sobre Ti. Te pedimos, Señor, Pedimos, Senhor, que tu obra no pague Señor, los errores que nosotros hemos cometido. Senhor, que não seja a Tua obra a pagar os erros que nós cometemos. En el nombre de Jesús. No nome de Jesus. En el nombre de Jesús. No nome de Jesus. Amém. Amém.